Olá, vamos dar seguimento aos estudos da Casa de Jesus, estudos especiais para datas especiais. O Centro Espírita Casa de Jesus se localiza no bairro de Benfica, da cidade do Rio de Janeiro. E no dia 25 tivemos um estudo especial e hoje teremos um estudo referente ao dia 1º de janeiro. No dia 25 foi um estudo em relação à data, ao período do Natal. É interessante nós pensarmos que é um período em que nós estamos mais sensíveis a ajudar, a confraternizar, a dar presentes, a acolher. Então nós pensamos num momento de muitas tarefas, de nós realmente abrirmos o nosso coração. Eu até desconfio que no dia 25, dia 24, dia 25 de dezembro sejam os dias em que a Terra está mais iluminada, em que ela tem a sua melhor vibração. E agora, no dia 1º de janeiro, 31, 1º de janeiro, nós temos o encerramento de 2021, o início de 2022, o fechamento de um ciclo e o início de um outro ciclo. E aí, será que nós podemos pensar na reforma da nossa casa? Certamente, na faxina, vamos deixar a casa arrumada para o próximo ano, mas também é uma oportunidade da busca da nossa renovação. Renovação, um outro novo, um novo novo. Podemos pensar na reforma íntima tão falada pela doutrina espírita. Podemos pensar em reformas simples, na seleção de alguns aspectos da nossa vida em que nós podemos melhorar. O convite e a forma de como iremos caminhar nesse sentido, neste convite feito, é de cada um. E nós temos algumas etapas sugeridas para esse desafio. A primeira delas é a necessidade de nós angariarmos a vontade, a disposição, uma força interior, uma coragem que nos impulsiona. Vontade não se vende na farmácia. Como podemos, então, adquirir essa vontade para a nossa transformação, a nossa renovação? Existem vários aspectos, várias atitudes, várias formas de entender o nosso dia a dia que nós podemos lançar mão para nos fortalecermos, para adquirirmos essa vontade. A fé. Às vezes nós nos encontramos em situações que realmente precisamos acreditar, confiarmos na ajuda dos espíritos, porque certamente é um dos momentos que eles mais se sensibilizam a nos ajudar, quando nós nos mostramos dispostos a nos transformarmos. O ano novo, uma boa desculpa, um bom motivo. Nós sabermos, conhecermos que é a melhor forma para nós chegarmos à felicidade. E o desejo de nós sermos um verdadeiro espírita, que é aquele que luta, que deseja superar e que busca superar as suas más tendências. Nos convencemos? Essa, então, é a primeira etapa, e que cada um, então, consiga angariar, reunir essa vontade tão necessária para esse processo tão importante na nossa marcha reencarnatória. A segunda etapa é em relação à nossa busca pelo autoconhecimento, pela identificação e a observação do que se passa dentro de nós. E para isso, então, nós vamos pensar, nos sensibilizar através da música da Maria Elza Tiscati, intitulada Olhos no Espelho. Passo além de mim, me atravesso, me conheço ao avesso, ouço a minha voz, meu silêncio, desafino, canto hinos, vejo sombras, vejo luz, quando os meus olhos cruzam-se no espelho e as verdades saltam. Mesmo assim eu vou além, me atravesso, me conheço,
do outro lado do avesso, lá também estou eu. A música, muito sabiamente, nos faz pensar em que quando nós olhamos no espelho, quando nós olhamos para nós vemos as sombras, vemos a luz. E nesse contexto de renovação, acho que o convite interessante é de nós pensarmos nas sombras, sem muito pesar. Entender que as sombras, as nossas sombras, são aspectos da nossa caminhada espiritual que falta um pouco de luz, que falta um pouquinho de atenção e trabalho em cima delas. Então, o que há dentro de nós que nos incomoda? O que pesa a nossa consciência em atitudes, em pensamentos que nós ainda fazemos? O que nos mantém, às vezes, naquelas vibrações mais pesadas, mais inferiores, que nós já detectamos e já não gostamos de nos manter desse jeito? Então, acho que cada um consegue pensar. E é importante também, se nós estamos nos avaliando, nos observando, termos algum parâmetro. Por exemplo, uma correção de prova, numa avaliação de prova do Enem, existem vários parâmetros, como ortografia, quantidade de linhas, conhecimento em relação ao assunto, ao tema oferecido. Mas nós estamos falando aos parâmetros da nossa renovação, da busca da nossa renovação e da ação em relação a isso. E aí nós temos que voltar às origens, aos princípios da nossa querida e amada doutrina espírita. E eu entendo, eu acredito que um dos mais interessantes seja o princípio do espírito imortal. E nesse momento de avaliação, de busca do autoconhecimento, que nós possamos enxergar as nossas atitudes em diversos aspectos da vida, a nossa forma de lidar, a nossa forma de pensar, como espíritos imortais. É uma ótica que nós necessitamos exercitar, com muito afinco para que isso vire de fato um hábito. E vou levantar aqui para nos ajudar, para nós nos sensibilizarmos, então, alguns aspectos da nossa vida, para que cada um escolha um ou outro, para que nesse novo ciclo possamos nos fortalecer, olhar para esse aspecto escolhido na vida. Vamos levantar alguns. O primeiro deles é, claro, família. Como o mundo enxerga a família? Como a biologia vê? É um conjunto de indivíduos, na esmagadora maioria da mesma espécie, em que os indivíduos vivem juntos e com a necessidade de procriar e transmitir seus materiais genéticos. A sociedade vê um agrupamento de indivíduos em que existe ali a possibilidade do desenvolvimento daquelas crianças, de o seu melhor desenvolvimento como cidadãos, melhor atuando na sociedade, contribuindo com uma sociedade melhor. Mas nós, como espíritas, essas definições bastam? Como é a visão do espírito imortal? Nós precisamos considerar as anterioridades, os passados longínquos, os séculos, que certamente contribuem para o entendimento de quem está conosco nessa reencarnação. Por que estamos juntos? Por que eu tenho aquele irmão, aquela mãe, aquele tio? E não necessariamente esses nomes mais comuns, às vezes uma avó que te criou, uma pessoa distante do seu laço consanguíneo. Isso é família, não é? Por que estamos juntos? Porque aí o nosso olhar se amplia como espíritos. Espíritos que têm passados muito intensos, de muitas reencarnações, e também o olhar como espírito para o futuro, entendendo que precisamos melhorar a relação familiar para a nossa caminhada evolutiva. E aí na família nós estamos lidando com aqueles que mais precisamos nos melhorar. E
No livro dos Espíritos, na Lei Moral de Sociedade, existe um trecho que fala sobre a família. E o Kardec pergunta sobre os laços de família. O que os espíritos entendem como o relaxamento dos laços de família. E os espíritos falam que seria a recrudescência ao egoísmo. Então, a lição está clara. Nós na nossa família, qual o meu papel na família para que eu e meus familiares possamos crescer como espíritos? Porque agora a gente não está vendo só a necessidade da conta, da cama melhor, da casa organizada. Nós estamos pensando a médio e longo prazo. E nós colaboramos no estreitamento, para o estreitamento dos laços familiares, já que é isso a caminhada que nós devemos fazer ao combate ao egoísmo, ao nosso progresso como espíritos. Um segundo aspecto, riquezas, posses, ou mesmo a falta delas. Na visão do Espiritismo, em alguns livros da codificação, como o Evangelho, nós somos administradores. As posses já talvez não sejam termos muito interessantes, porque tudo isso é impermanente. Nós detemos algumas coisas temporariamente e que devemos enxergá-las como administradores temporários daquilo na nossa vida. E aí nós pensamos o quanto de apego talvez nós temos, qual carga mental nós tanto gastamos em relação a alguns bens materiais que nós possuímos. E voltando ao Livro dos Espíritos, na parte da Lei Moral de Igualdade, os Espíritos falam que, por um lado, a riqueza nos convida para os excessos. Temos que pensar, então, se nós estamos mergulhando nesses excessos, no supérfluo. E mesmo também na situação de pobreza, de falta, os Espíritos falam que podem provocar queixas à providência divina. Temos nos deixado levar pelas queixas, por conta dessas situações de falta. Vamos agora para um terceiro aspecto, dificuldades e sofrimentos. Como encaramos esses momentos de dificuldade, as dores? Haroldo Dutra, numa palestra dada sobre a importância da renovação, ele explica a necessidade de nós olharmos essas dificuldades, esses obstáculos, esses sofrimentos, como processos educativos da alma. Não está sendo sugerido nenhum apego ou desejo de manutenção da dificuldade. Nós devemos, de fato, lutarmos por uma vida melhor, termos uma situação de vida, um bem-estar, não é? Mas só de olharmos as dificuldades como oportunidades de nós nos educarmos como espíritos imortais, só isso talvez já muda a nossa faixa vibratória em relação às dificuldades que nós estamos atravessando. Um quarto aspecto da nossa vida, nossos vícios, impulsos. Como superá-los sem cair na culpa que às vezes nos paralisa? E estamos lançando mão de todos os meios para lidarmos com os nossos vícios, com os nossos impulsos. Existem muitas possibilidades que nós podemos nos cercar para lidarmos com eles. Ajuda médica, tratamento espiritual, a conversa fraterna com pessoas que você confia, o tratamento psicológico, que às vezes nos faz olhar, enxergar aquela dificuldade, aquele impulso de uma forma diferente, podemos detectar as raízes desse problema. E um último aspecto, não desejando encerrar todos os aspectos de nossa vida, e nem aqui eu tenho a audácia de dizer que são os aspectos mais importantes, estamos apenas enumerando alguns. Olhar o mundo. Como nós enxergamos o mundo que vivemos?
porque isso mostra a vibração que nós permanecemos. Eu tenho aqui uma frase do Ariano Suassuna, muito interessante. Ele fala algumas vezes isso, a frase mais resumida dessa ideia. Eu vou ler a frase mais resumida dessa ideia em que eu quero mostrar, dita por ele. O otimista é um tolo, o pessimista, um chato. Bom mesmo é ser um realista esperançoso. Então, como nós estamos perante o olhar do nosso mundo? Um otimismo demais, ingênuo? O pessimista que vive rancoroso, naquela vibração, aquele mau humor? O convite que é feito, e entendo que esse texto tem muita relação com o ideal espírita, é um convite para nós buscarmos a verdade, e a dificuldade encontrada ultimamente é buscar verdades de forma imparcial, conhecer diversas formas de entender o mundo, buscar as notícias, olhar com devido cuidado, com devido respeito, mas sempre buscar a esperança, entender e acreditar e usar da nossa fé que tudo vai melhorar e que cada vez as coisas vão melhorando. Nós temos tanta notícia das ações espirituais, dos planejamentos dos espíritos superiores em relação ao nosso mundo, que nos fala de um mundo de transição para um mundo melhor. E a nossa última etapa nesse convite de renovação é o da ação. Primeiro, conquistamos e nos fortalecemos através da vontade. Depois, pensamos em nossa vida em vários aspectos, podendo então selecionar alguns desses, de repente como meta para o próximo ano, e aí iluminar essa área um pouco mais sombria da nossa caminhada espiritual. E para falarmos dessa ação, vamos trazer então uma outra música também da Maria Elza Tiscati. Se chama Voz do Coração. Quando a gente quer ouvir o coração para nos seguir a fonte do amor que vai nos fazer mais leves e mais fortes para crescer. Quando a gente quer, às vezes dói. É olhar pra dentro, bem nos olhos, desvendar mistérios, desatar mil nós, pra sair num voo lindo, encontrar um outro irmão e dizer bem-vindo no meu coração, no meu coração. Então, essa terceira etapa, a música fala do amor, nos traz a reflexão sobre o amor. Tivemos um parâmetro sobre como observarmos a nossa situação atual reencarnatória, que é a ótica como espírito mortal, mas o sentimento na ação não pode ser outro senão o amor. Então, que todos nós possamos, conforme a música, termos esse lindo voo da renovação, não esquecendo que esse processo não se faz sozinho, mas com o outro. Muita paz para todos nesse novo ciclo. Fiquemos com Deus.